Oi, galera! Para quem não me conhece, meu nome é Sinara e hoje eu vim aqui falar a respeito deste livro, Sombras Psicológicas, A Causa dos Problemas Insolúveis, livro do Hélio Couto. Eu vou trazer algumas reflexões e algumas ideias que eu tive ao ler esse livro, que eu achei esse livro assim magnífico. Eu acho que ele me trouxe certas reflexões que eu uso para o meu dia a dia e que pode ajudar você a lidar com muitas questões da sua vida. Então, fica até o final do vídeo que a solução do seu problema pode estar aqui. Então, para quem não conhece o Hélio Couto, eu acho pertinente apresentar ele brevemente. Ele é uma figura muito importante e essencial para qualquer pessoa que esteja no caminho do despertar e que queira iniciar a sua jornada interior. Ele foi o pioneiro na divulgação da mecânica quântica aqui no Brasil, então há 11, 12 anos atrás, talvez mais, enquanto todo mundo achava isso uma maluquice, ele estava lá fazendo as palestras dele, falando sobre esse assunto. Hélio Couto é referência nos seus trabalhos de PNL, que é Programação Neurolinguística, arquétipos, autoconhecimento, espiritualidade. E o legal, gente, é que ele faz isso de uma forma extremamente estruturada e meticulosamente pensada para te fazer entender o que ele está querendo dizer ali. Então, se você é um leigo no assunto e você começa a assistir as palestras dele, você vai sair de lá entendendo o que ele quis dizer, porém com muitas dúvidas, porque ele sempre traz algo que é fora da nossa realidade, traz pra gente uma visão muito além do que a gente aprendeu na nossa infância e na nossa escola. Hélio Couto consegue unir o misticismo e a ciência de uma forma sutil e racional. Ele mostra de forma eficaz a união entre a ciência e a dita magia, que fala-se que é magia, mas ele mostra que na verdade isso tudo é ciência, e ele mostra através de vários experimentos feitos em universidades por cientistas renomados, mas que mesmo hoje, depois de ter sido feito tais experimentos, não é muito aceito na academia. Através das suas palestras e dos seus livros, ele instiga a gente a olhar para a realidade em que a gente vive, olhar para os paradigmas que nos assolam e inúmeras outras coisas que somente quem lê os livros ou assistem às palestras conseguem entender. Pois bem, vamos para o livro. Neste livro, o Hélio nos instiga a olhar para um assunto que é extremamente delicado, que você não pode falar com a pessoa sobre esse assunto, que a pessoa já tem um acesso de raiva. Então, assim, é um assunto que ele é a causa de problemas individuais, dos problemas sociais, causa guerras, causa conflitos, é tudo por causa disso. Sombra psicológica. Então, eu vou mostrar para você como que os problemas que você está tendo hoje são causados por isso daqui, ó. E eu vou te dar soluções também para você poder pensar a respeito. Então, vamos lá? Esse termo, sombra, foi trazido pelo psicanalista Carl Jung e ele representa todo o seu sentimento ou pensamento que por algum motivo você não quer admitir. Então, o que você faz? Você vai lá e varre para debaixo do tapete. Então, essa é a sombra. São os pensamentos e os sentimentos que você não quer admitir dentro de você. A questão é que, quando você leva um sentimento ou um pensamento para a sombra, apesar de você esquecê-lo momentaneamente, você não resolve ele. E essa questão fica latente dentro do seu subconsciente. Então vamos fazer uma analogia. É como se você pegasse uma fera muito selvagem, colocasse dentro de uma jaula. E conforme o tempo vai passando, mais brava essa fera vai ficar, porque ela quer sair de lá. Mas a peculiaridade da sombra é que, apesar dela estar presa, ela vai fazer de tudo para ser notada na sua vida. Porque ela quer ser resolvida, ela não quer ficar presa lá. Enquanto essa sombra não for olhada e resolvida, ela vai tomar conta de certas partes da sua vida. Através dos atos falhos, que ele fala bastante aqui no livro, autossabotagem, excesso de sentimentos com baixa vibração, como raiva, inveja, ciúme, tristeza, depressão, entre outras coisas. Então, vamos entender como é que a sombra é gerada. Primeiramente, precisamos deixar claro o seguinte: existem sombras de várias profundidades, como sombra pessoal, sombra familiar,
sombra social, que é a questão do país, sombra mundial, que é literalmente do mundo, e por aí vai. Então é muito importante você entender que dentro da sua cabecinha tem inúmeros programas rodando dentro da sua cabecinha e que não foi você que colocou lá muitas vezes. Vamos dar um exemplo aí de sombra social. O Brasil, ele tá no ranking ainda dos países de terceiro mundo. Não existe mais o termo de terceiro mundo, né? Mas estamos daí nos últimos lugares entre os países em desenvolvimento. Então, se você olha a população brasileira, a maioria delas tem a prosperidade financeira. Então, você vê uma grande galera que está realmente ali com a renda baixa e poucas são as pessoas que prosperam financeiramente. E brasileiro, não sei se você é assim, mas eu vejo isso muito até em mim, em outras pessoas do meu convívio, mas brasileiro tem uma mania de achar que tudo que é do exterior é melhor. Tudo que é de outra cultura é melhor do que a nossa cultura. E olha só que engraçado. Esses pensamentos fazem parte de uma sombra psicológica que vem desde a época em que o povo brasileiro foi agressivamente colonizado, quando tiraram todas as preciosidades da terra e levaram para o exterior. Porque imagina só, um povo morando em uma terra por várias gerações, aí do nada chega uma galera com armas e com o objetivo de realmente tirar tudo daquela terra e toma posse de tudo de uma forma extremamente agressiva, matando, estuprando, escravizando. Então a gente para pensar o quê? E as crianças da época? E os filhos dessas crianças? E os netos dessas crianças? Foram todo mundo escravizados. Então foi uma geração gigantesca escravizada, o que resultou em uma sombra que ainda não foi resolvida, mesmo depois de ter passado tanto tempo. E esse foi o exemplo de sombra social, um pequeno exemplo de sombra social do povo brasileiro. Agora, falando sobre sombra pessoal. No geral, as sombras pessoais, elas são geradas na infância. E é ali quando se fala a respeito dos paradigmas, que eu já falei sobre isso em um vídeos anteriores. Se você não viu, volta lá e assiste. No geral, as sombras psicológicas individuais, elas são geradas na infância, quando nos reprimem sem explicação, ou quando somos obrigados a negar um sentimento ruim que existe dentro de nós. Quando dizem que para criança, sentir raiva é errado, não pode ficar triste. Então essas são coisas que, por exemplo, a criança sente tristeza ou raiva, não pode ficar com raiva. Toda vez que a raiva vier à tona, ela vai esconder essa raiva, porque não pode sentir raiva. A gente tem que se lembrar de uma coisa, gente. A sombra, ela é um organismo vivo. E depois que ela é gerada, ela quer ser entendida. Por que eu tenho que jogar esse sentimento, esse pensamento para debaixo do tapete? Então ela sempre volta para tentar ser equacionada. Mas depois que ela volta, a gente vai para debaixo do tapete de novo. E o que acontece? Acontece que toda vez que a gente vai para debaixo do tapete, ela cresce mais um pouco. Então, toda vez que esse sentimento surge e você joga para debaixo do tapete de novo, ele vai estar crescendo. Aí ele quer ser equacionado, então ele vai surgir de novo. Você joga para debaixo do tapete de novo. E ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que uma hora você explode. Então, vamos dar um exemplo prático aqui. Você é criança e sente raiva de uma certa situação. E como você não sabe esboçar, não sabe expressar seus sentimentos direito, você reage de uma forma agressiva. Aí o que acontece? Seus pais, eles gritam com você e falam: não pode sentir raiva é errado, o que você está fazendo é errado. Então a criança reprime esse sentimento de raiva e leva ele para a sombra. E fica aquele questionamento: por que eu não posso sentir raiva? O que eu tenho que fazer então? Ninguém explica para a criança, só fala, não pode e pronto, acabou. Mas a questão é que a criança precisa entender esse sentimento. Então toda vez o sentimento volta de uma forma maior. E aí acontece aquele looping que eu disse antes. Você sente raiva, esconde a raiva aumenta. Aí ela aparece de novo, não pode sentir raiva. Esconde a raiva, ela aumenta. Até que chega uma hora que explode. O que eu quero deixar claro aqui para vocês é que a sombra, ela não é ruim.
Ela é apenas um indicador de coisas que tem dentro da gente que são desconfortáveis, mas que nós precisamos olhar. Porque se a gente não olhar para isso, acontecem os atos falhos, acontecem a escassez na nossa vida. Então, tudo que acontece de ruim na nossa vida, ela é gerada porque a gente não quer olhar para alguma sombra que a gente está escondendo. A questão é que a sombra, ela nunca vai aparecer na sua vida falando assim, ó, oi, oi, ó, sou a sombra, eu vou aparecer aqui agora, ó, e sai a raiva, sabe? Não, ela se apresenta de forma subliminar. Você não sabe que a sombra tá agindo, mas você precisa encontrá-la e equacioná-la para que certas situações da sua vida melhorem. Ok, mas se a sombra não é uma coisa que se apresenta de forma clara e eu preciso equacionar ela, como é que eu vou saber qual que é a sombra que eu tô escondendo, que eu não tô olhando? Então, geralmente você encontra a sombra através de todas as áreas da sua vida que não estão prosperando. Então, você tem problema no relacionamento, tem problema em ser feliz, tem problema em ser próspero em qualquer área da vida, pode ter certeza que tem alguma sombra ali que você não quer olhar, que você precisa olhar para que esse problema seja resolvido. Ela também pode se apresentar através de julgamentos que temos no nosso dia a dia para com outras pessoas ou outras coisas. Então, por exemplo, você julga a atitude do seu amigo que faz alguma coisa e fala, olha que ridículo. Ou odeia alguém porque alguém age de uma forma determinada. Tenta observar o que você está julgando nessa pessoa, que geralmente é a forma que a sombra se apresenta também. Então, quando você conseguir enxergar o que você está julgando nessas pessoas, você vai encontrar uma dessas duas coisas que eu vou falar agora. Ou você vai encontrar alguma coisa que faz parte de você, mas que foram reprimindo em você ao longo do tempo. Como, por exemplo, quando eu era criança, eu queria chamar a atenção dos meus pais, mostrando as habilidades que eu tinha ou informações que eu tinha aprendido. Então, eu queria sempre estar falando sobre curiosidades, ou enfim, mostrando as habilidades que eu tinha adquirido. E toda vez o meu pai e minha mãe olhavam para mim e falavam: ai, para de ser exibida, para de se achar, nossa, você acha que você é o quê? Então, conforme o tempo foi passando e eles foram reprimindo essas minhas atitudes, que era de uma criança espontânea, que queria mostrar para o mundo o que tinha aprendido, toda vez que eles faziam isso, eu ia me diminuindo. E cada vez mais eu fui mostrando menos as coisas que eu gostaria de mostrar. Então, o que aconteceu? Então, consequentemente, eu comecei a julgar todas as pessoas que conseguiam se expressar da forma que eu gostaria de me expressar. Porque dentro de mim tinha sombra, você não pode se expressar, porque senão você vai ser exibida, você vai estar se achando melhor que os outros. Então, toda vez que eu via alguém que estava se expressando como eu queria, eu julgava assim: nossa, olha que ridículo, olha que exibida. Então, essa é uma das coisas. E a outra coisa é: você julga no outro uma coisa que você faz, mas você não aceita. Então, por exemplo, quando você vê uma pessoa sendo ignorante com outra pessoa, aí você julga, nossa, olha só que ridículo, pra que agir desse jeito? Sabe, quando tem aquele sentimento ruim, nossa, que horrível. Às vezes, você faz a mesma coisa, mas você não aceita o que você faz. Então você enxerga no outro e se irrita no outro alguma coisa que, na verdade, é em você. Porque, na verdade, tudo que aquilo que te irrita na outra pessoa não tem a ver com a outra pessoa. Tem a ver com você mesmo. Outra forma de você encontrar a sombra também é quando alguém vem falar sobre um assunto aleatório com você, pode ser pessoal, pode ser aleatório, assim, da vida, e você reage de uma forma muito explosiva, agressiva, se negando, não quero ouvir isso, não, isso é inaceitável, sabe? Quando você fica com raiva de um assunto, se te atingiu, é porque tem alguma coisa dentro de você que precisa ser curada. Então, é uma sombra que precisa ser olhada. Então, aqui no livro, o Hélio dá vários exemplos, e um que me chamou a atenção foi de uma mulher que ela trabalhava em um restaurante e ela levava as pessoas até as mesas, né? Ela escolhia a mesa para as pessoas e levava as pessoas para a mesa. Então, quando chegava um casal feliz, ela levava esse casal para a pior mesa que tinha. E não era de forma consciente, era inconsciente, ela nem percebia que ela fazia aquilo. Porque dentro dela, ela tinha problemas com relacionamento que ela não conseguia equacionar. Então,
por ela ter essa questão de relacionamento não resolvida, ela olha um casal feliz e não quer que eles sejam felizes também. Como assim? Eu não sou feliz no relacionamento, vocês vão ser? Vocês não vão ser porra nenhuma. Então ela levava eles pra pior mesa. Mas podia acontecer também de, por exemplo, ela sem querer derrubar água na moça ou no moço, tirar o saleiro de lá sem necessidade. Então, como eu falei, a sombra se apresenta de forma muito sutil. Você tem que estar atento para entender a sua sombra. Uma coisa é fato: encontrar a sombra nas outras pessoas é bem mais fácil do que encontrar a sombra em si mesmo. Mas é muito importante que você aprenda a reconhecer a sua sombra para que você consiga equacionar todos os problemas da sua vida. Então, eu sugiro que você comece observando a sombra das outras pessoas. E conforme você vai tendo a habilidade de entender o que é sombra, como observar a aparição da sombra, aí você vai trazendo para você. Mas, gente, ó, um alerta. Não é para você identificar sombra e sair falando com os outros. Oh, percebi que você tem a sombra em tal coisa, você faz tal coisa. Não faça isso. Por quê? Toda vez que você cutucar na sombra de alguém, a pessoa vai se fechar contra você. Ou ela pode ficar irritada, ela pode não querer te escutar, pode achar uma inimizade aí, sabe? Então, assim, sombra é um assunto muito delicado. Não se sai apontando a sombra dos outros para lá e para cá. Tanto que quando você perceber as suas próprias sombras, não vai ser confortável. Sinto te dizer, não vai ser confortável. Se você acha que é um caminho assim, ai, nossa, vem aqui, sombrinha linda, maravilhosa, vamos equacionar você junto. Não é assim que funciona. A sombra vai te mostrar umas coisas muito desconfortáveis sobre você. Ok, já entendemos o que é a sombra, o que ela faz e como identificar ela. Mas agora, como é que eu faço para poder equacionar ela? Que é esse o objetivo. Aqui no livro, o Hélio fala sobre um exemplo que eu tenho usado de várias formas na minha vida. Foi bem pertinente, vou falar para vocês, pode ajudar vocês de alguma forma. Então ele fala, por exemplo, de um menino que, criança, um dia sentiu vontade de matar alguém. Aí ele pensa, não, matar é errado, não pode. Aí ele guarda esse sentimento lá pra sombra. E aí, como eu expliquei pra vocês, a sombra, depois que você joga ela pra debaixo do tapete, ela vai crescendo e vai aparecer de novo. Aí ele pensa, quando aparece de novo, ele pensa, não, matar é errado, não posso matar. Joga pra debaixo do tapete. Aí ele vai fazendo isso por 10, 20, 30, 40 anos, até que vai chegar um momento que essa sombra vai ter tão grande que ele não equacionou ela, que o menino, que já é homem no caso, né, vai chegar e matar alguém. Porque é o que eu falei, quanto mais você esconde a sombra de você, mais ela cresce. E quanto mais ela crescer, mais agressiva ela vai se expor, porque ela quer ser equacionada. E o Hélio explica o seguinte no livro, que para que esse sentimento não aumente dentro dessa criança, ela teria que pensar o seguinte: nossa, senti vontade de matar alguém? Ok, tudo bem. E esse sentimento existe dentro de mim. Estou acolhendo e entendendo que ele existe e tá tudo bem. Mas eu escolho não matar alguém. A gente joga as coisas pra sombra porque a gente não se permite sequer pensar sobre os sentimentos, os pensamentos que estão passando. E a gente precisa entender e aceitar que dentro da gente existem sentimentos ruins. E é normal. Infelizmente ou felizmente, é normal termos sentimentos ruins como raiva, inveja, tristeza, ódio. Mas é a partir dessa questão de, sentir raiva, tô com vontade de bater em alguém. Ok, eu sinto raiva. É normal eu sentir raiva, mas eu escolho não bater na pessoa. E a partir do momento que a gente escolhe fazer diferente, a gente equaciona a sombra. Então vamos lá. Você sente preguiça de fazer uma coisa. Ao invés de você ficar se julgando, nossa, eu sou um vagabundo, olha, por isso que minha vida não vai pra frente, ó, tá vendo? Você não faz nada, olha que vagabundo, faz porra nenhuma o dia inteiro. Ao invés de você ficar pensando desse jeito, admita, ok, estou com preguiça, isso é normal, mas eu escolho não agir conforme a preguiça. Eu escolho fazer diferente. Ou então você curte um pouquinho da preguiça ali sem culpa, sem se sentir culpado, porque a culpa também vai aumentar essa sombra, né? E depois de um tempinho ali, você curte sua preguicinha, aí você vai fazer o que deve ser feito.
Uma outra forma que você pode agir também diante da sombra vou dar um exemplo aqui da minha vida pessoal. O meu marido, no fim de semana, ele vai jogar bola, ele joga o videogame dele, ele faz as coisas pra ele. Não que ele não fique com a família, mas tipo assim, ele tem um momento ali dele. E isso foi uma coisa muito difícil pra mim de aceitar, porque eu venho de uma família onde a minha mãe, ela era produtiva a todo momento. E ela exigia que as filhas fossem produtivas a todo momento. O meu pai também ajudou nessa questão. Então, o que acontece? Dentro de mim ainda existe uma sombra dizendo que eu não posso descansar. A todo momento eu tenho que estar fazendo uma coisa produtiva. Então, toda vez que eu via meu marido fazendo uma coisa para ele, que é do lazer dele, me dava uma raiva, um ódio, uma angústia dentro de mim que eu não conseguia aceitar. Como assim você não tá sendo produtivo? Como assim você não tá me ajudando? Como assim a casa tá do avesso e você tá suave na nave aí? E só depois de um tempo estudando sobre sombras e sobre psicanálise, eu fui entender que esse sentimento dentro de mim nada mais era que a minha sombra gritando, falando assim: oi, eu preciso ser vista, eu preciso ser olhada. Então, o que a minha sombra estava falando? Ela não estava falando que eu tinha que ser produtiva. Não, ela estava falando que ser produtiva dá desgaste. E quando eu olhava o meu marido não sendo produtivo, eu sentia raiva, porque eu sentia que eu não tinha o direito de descansar. Então eu julgava no meu marido uma atitude que me foi reprimida na infância. E como eu falei no vídeo, né, quando a gente vai reprimindo as coisas nas crianças, ela vai jogando os sentimentos para a sombra para poder agir conforme os pais querem que ela haja. Então o problema nessa questão não é o ócio em si, mas o fato de eu não me permitir descansar, mesmo estando exausta muitas vezes. Então essa raiva, ela vem para que eu olhe para uma coisa. Fala assim, ó, aqui é tipo um alarmezinho, tem uma coisa errada, tem uma coisa errada, tem uma coisa errada, e a gente não sabe interpretar direito esse alarme. A gente acha que a gente tem que explodir, ficar com raiva, mas não. A raiva, né, a sombra, ela vem para poder falar, olha, nesse caso, né, descansa um pouco, pisa o pé no freio aí, vai fazer uma coisa que você gosta, vai, sei lá, descansar, andar na praça, entende? Então a sombra ela serve para isso. Bom, gente, eu resumi bem o meu entendimento sobre o livro e eu sei que pode ter ficado um pouco confuso, mas esse é um assunto muito denso e complexo. Mas é muito importante de se entender para quem procura esse despertar, quem procura a solução dos seus problemas. Então, enxergar que os problemas, na verdade, está dentro de você, dentro da forma que você enxerga o mundo. E, novamente falando, a sombra ela não é sua inimiga. Ela é um alarmezinho que toca, ó, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. A questão é que a gente nunca quer olhar para ela. Então, se você não entendeu direito, procura os vídeos do Hélio Couto, leia esse livro que é maravilhoso. Pode deixar dúvida no comentário que eu vou responder vocês, tá bom? E se você chegou até aqui, eu agradeço de coração. Deixa seu like, põe seu comentário com a sua opinião, com a sua dúvida. O like é importante para poder ajudar a crescer o canal e mostrar que vocês estão gostando desse tipo de vídeo, tá bom? Então até a próxima. Tchau, tchau!